A paz do Senhor, meus irmãos, sou o presbítero Ronaldo, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, e você está no canal Assembleiano. E como sempre fazemos, vamos fazer nessa semana o comentário da lição 4. A lição 4 faz parte do segundo trimestre de 2024, em que tem por título a carreira que nos está proposta, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. Nós trazemos subsídios para que você tenha uma boa aula no domingo, na escola dominical. O intuito aqui não é comentar ou fazer outro comentário do comentário, mas sim uma interpretação do comentário do comentarista. E é por isso que nós fazemos nesse formato aqui. A lição de hoje tem por título Como se conduzir na caminhada. O texto áureo, que é o texto principal da lição, e quando falamos texto áureo, o significado de texto áureo é o texto ouro, ou texto principal. E logo no início, um dos entendimentos da lição vai se entender aqui, logo no começo desse versículo, Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Logo de início ele vai dizer andai com sabedoria, ou seja, andai num modo de agir correto, né? É um dos objetivos, um dos entendimentos principal da lição. Andai com um modo de agir correto. Andai com sabedoria, né? Para com os que estão de fora, remindo o tempo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, quando se fala remindo o tempo, nós vamos entender de que forma. Vamos ver? O texto vai dizer assim na linguagem de hoje: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. De que forma? Na sua maneira de agir, precisa ser correto junto deles e aproveitar bem o tempo que passarem com eles. Fazendo o quê? Procurando pregar, fazer eles entender a palavra de Deus. É isso que está dando um entendimento nesse versículo. Ou seja, aproveitar o máximo para falar de Cristo, da palavra, do Evangelho para eles. E aí uma forma de conduta correta, no versículo 6 vai dizer assim: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. E aí temos a verdade prática. Quando eu falo verdade prática, é aquilo que devemos praticar, ou a verdade na prática, ou na prática, melhor dizendo. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Ou seja, a nossa jornada para o céu deve ser feita com prudência. Quando fala prudência, deve ser o quê? Evitar ser inconveniente, né? Ou sem limites, ou inapropriado. Porque prudência se entende como calma, ponderação, sensatez, sábio e paciente para resolver qualquer tipo de questão. Isso é prudência. Agora, a imprudência é ser o quê? Inconveniente, sem limites, inapropriado. Então, nós não devemos ser dessa forma, devemos ser calmos, ponderados, sensatos, sábios, pacientes para resolver as questões. E sabedoria, num contexto que nós vivemos, que é a oposição à nossa maneira de viver. Então, nós temos, na realidade, oposição ao modo que nós vivemos. Então, devemos ter prudência e sabedoria para viver dentro desse contexto que nós vivemos nos dias de hoje. A revista nos traz a leitura diária. E já dentro da leitura diária, na segunda-feira, né, que está em João no capítulo 3, no versículo 15, ela nos mostra aí
um dos objetivos principais da lição, que é o quê? Apresentar o Senhor Jesus como o nosso modelo de vida. Na terça-feira, João capítulo 4, versículo 34, o capítulo 6, o 38 e o 17, o versículo 4 diz: fazendo a vontade do Pai na caminhada. Então, na nossa jornada, né? Ou na nossa caminhada, nós devemos fazer como Jesus sempre fez e falou. Fazendo a vontade do Pai. Na quarta-feira, 1 Coríntios 9, 24, nos apresenta a jornada espiritual semelhante à de um atleta. Paulo ele vai trazer o exemplo ali do atleta e do lutador. O atleta, ele corre no estádio a fim de ganhar o prêmio. Ele faz de tudo para ganhar o prêmio. E o lutador, ele apresenta ali também, ele se abstém para estar em forma, para estar em condições de lutar. Ele se abstém das coisas, ele procura fazer o que precisa fazer e deixar de fazer o que não precisa para estar pronto para o combate, sabendo que ele precisa vencer para ganhar o prêmio. Porque se ele não vencer, ele vai ser derrotado, porque o oponente dele está pronto para o abatê-lo e ganhar o prêmio, né? Na quinta-feira, Provérbios 9, versículo 9 e 10, vai dizer a necessidade da prudência na caminhada. A necessidade de o quê? Da calma, da ponderação, da sensatez e da sabedoria e da paciência para resolver todas as questões com calma, com tranquilidade, com sabedoria, com prudência, não sendo inconvenientes, né? Não sendo sem limites e inapropriado. Então, há a necessidade da prudência na caminhada. E na sexta-feira, Efésios 2, versículo 2 e 3 vai dizer: não podemos trilhar o caminho dos nécios. E quando fala nécio aqui, é pessoas que não têm sabedoria, não têm entendimento, não têm conhecimento. Não devemos agir como eles na jornada. Devemos trilhar o caminho dos sábios. É isso que nos faz entender. No sábado, Colossenses capítulo 4, versículo 5 vai dizer: remindo o tempo ao longo da caminhada. Ou seja, aproveitando no máximo o tempo que nós temos, né? E dentro do contexto ali, Colossenses 4 e 5, está falando ali para com os que são de fora, procurando aproveitar o tempo que nós temos, o máximo, para com eles, na pregação do Evangelho, no exemplo de conduta, enfim, é isso daí. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, sejam imprudentes no andar, não como os que não têm sabedoria, não têm entendimento, com os ignorantes, no sentido de não ter sabedoria nenhuma e nem conhecimento nenhum, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei, procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Então, na caminhada nós precisamos consultar a palavra, consultar quem precisa para entender qual é a vontade do Senhor. Fazendo da forma que nos recomenda Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, vejam bem o que ele, na linguagem de hoje, o que ele nos faz entender. Ele diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele, ou a Deus. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é,
aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Fica bem o entendimento nessa linguagem, não é? Então é dessa forma aí que devemos viver. E aí na introdução, comentário, introdução, vai dizer: na jornada da vida cristã, o Pai Celeste estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Então existe um padrão de conduta. Na lição vai falar, mas eu queria também trazer aqui que padrão é o que? Uma norma, uma regra aprovada. Então, existe uma regra, uma norma aprovada. Uma norma, como ele vai dizer também, que dita por uma autoridade. E essa norma é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. A nossa norma é a palavra, ou é o próprio Cristo, que é o nosso modelo de conduta. Isso nós vamos aprender aí. Em Salmo 115, vai dizer que, aliás, 119, versículo 105, vai dizer que lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para o meu caminho. Então, ela é uma lâmpada, que é um objeto que precisa estar nos pés, e ela transmite luz para guiar-nos no caminho. Então, devemos ter o que? A palavra de Deus na nossa vida para que nos mostre a regra, né, a ser seguida, o modelo a ser seguido. Aí ele vai dizer, ele sinaliza, quando fala ele sinaliza, ou seja, ele faz de alguma forma, ele sempre arruma uma forma, como deve agir ao longo do caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. Então, Deus, ou Pai Celeste, ele faz de tudo, né? Como evidência do seu amor e cuidado, ele prepara tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã, ou seja, ele, ao longo da nossa jornada, que é a nossa corrida, que é a nossa caminhada, a nossa trilha, a nossa viagem cristã, ele nos corrige. Ele vai sempre nos mostrando o que é correto para termos um comportamento correto. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir, nós mesmos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O tópico 1 vai dizer o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta, né? Então, ainda falando de padrão de conduta, a palavra de Deus ela nos apresenta vários padrões. Entre eles, eu quero destacar Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ver? A partir do versículo... Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, vai dizer as obras contrárias ao modelo que devemos seguir, né? Ou as obras de condutas errôneas, erradas, que vai dizer assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediço, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem ou andam neste padrão não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que andam no Espírito andam no padrão. Que padrão? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ver esse versículo 22 na linguagem de hoje? Vai dizer assim, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essas coisas, ou contra essas coisas, não existe lei. Então, se andamos em espírito, andamos na palavra, andamos no padrão que ela nos proporciona.
Amém? Outros padrões seriam fidelidade, obediência, modéstia, santidade, né? Andar como ele andou. Então, Jesus, como vai dizer aqui no primeiro tópico e no primeiro ponto, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão, ou existe um padrão só, não existe 2, 3 padrões. É um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso, né, por várias pessoas ou vários conselheiros, ou por uma autoridade oficial. No caso, Deus determinou isso, que se torna base de comparação. E esse padrão vai se tornar tipo um gabarito de comparação consagrada, como um modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Ora, esse texto expressa que é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, que é o autor. Essa fé que nós temos, como eu disse na lição passada, foi Ele quem nos deu, que criou em nós, que fez fluir em nós. E é nele que ela termina, que é o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, olha um novo padrão aí que Jesus nos dá e nos deu. Porque ele fez dessa forma, né? E quer que os seus discípulos façam também. Ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De que forma? Como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. E se isso for feito, nisto, nisto, né, melhor dizendo, todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, se nós amarmos uns aos outros, e quem olhar para nós vai conhecer, vai dizer assim: olha lá, eles realmente são discípulos de Cristo. Se nós nos amarmos uns aos outros. Então, esse é um dos padrões a ser seguido, entre outros. Ponto 2. A vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida. Então, ele teve também a sua jornada. E dentro dessa jornada, ele foi exemplo e fez a vontade do Pai, que é um dos padrões. Fazendo sempre a sua vontade, andando no padrão. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos. Na oração do Pai Nosso, vamos ver? No versículo 10 vai dizer o que? Na oração nós devemos dizer o que? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus deve ser feita, ou devemos fazer a sua vontade. Então devemos fazer a vontade do Pai. Vamos ver como é que fica na linguagem de hoje. O versículo 10 vai dizer assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, por nós. Como é feita no céu, como os anjos fazem, como é feita no céu. Né? Não só no sentido do que ele quer e assim seja, não. É que lá eles fazem a vontade. É esse o entendimento. Assim como devemos fazer aqui também na terra a vontade dele. Continuando, aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, que vai dizer: e não nos conduz à tentação, 6,13, mas livra-nos do mal.
Vamos ver na linguagem de hoje. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Então ele nos ajuda, ele sinaliza, como nós já aprendemos lá atrás, ele mostra, ele usa de formas para que nós venhamos andar no seu padrão. Ele não nos deixa sozinho tentar achar o padrão, ele nos conduz ao padrão para andarmos nele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Isso é um padrão, né? Deixado para que nós venhamos viver nele. Se queremos que os outros façam alguma coisa por nós, então nós devemos fazer nós primeiro. Esse é um dos padrões deixados por Cristo, porque ele fez dessa forma. Ele fez primeiro, ele amou primeiro, ele se entregou primeiro, para que depois nós venhamos fazer por ele aquilo que ele fez por nós. Então, esse é um grande padrão que ele deixou. E como nós aprendemos, humanamente falando, a gente não consegue, mas ele nos proporciona isso, né? Porque se nós não andarmos no padrão, naturalmente nós já andaremos fora do padrão. Como nós vimos lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre todos aqueles pecados ali, fora do padrão, que não precisa nem ter um padrão, né? Aquilo ali já naturalmente a gente já, se não andar no padrão de Deus, a gente já anda no padrão que é contra a vontade de Deus. O ponto 3 vai nos dizer uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Vamos ver lá, 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Olha bem aqui, um padrão aqui. Isso fora da vontade de Deus ou secularmente falando. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Aí, como eles fazem e procuram da melhor forma, ou da forma, eles procuram o máximo fazer, correr de tal forma que eu alcancei, ou seja, eles fazem de tudo para alcançar. Então ele nos diz para fazer da mesma forma, para alcançar também. Aí, correi de forma que eu alcancei o prêmio. E o versículo 25 vai dizer: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha bem, todo aquele que luta, vamos dizer, o lutador de MMA, um exemplo aqui, ele se prepara, ele deixa de comer tais coisas, dorme no horário certo, se abstém da vida, muitas das vezes. E eles fazem tudo isso daí atrás de uma coroa corruptível. Nós, porém, das coisas incorruptíveis. Se nós corremos das coisas incorruptíveis, mas temos que ter um exemplo aqui. Vamos dizer aqui, esse padrão aqui, ainda que não é, vamos dizer assim, dentro do mundo espiritual, do mundo, do reino de Deus, enfim, no reino de Cristo, no reino dos céus, mas devemos nos abster, como eles fazem, procurando estar preparado. Para quê? Para ganhar a coroa que é incorruptível. Aí Paulo vai dizer, porque ele faz isso, ó, pois assim eu corro, não como coisa incerta, porque tem muita gente correndo, não sabe nem para onde está indo, não sabe nem o que está fazendo na igreja. Precisa acordar, lá na lição passada eu falava, desperta, tu que dormes. Assim, combato. Ou seja, ele procura fazer tudo isso aqui, se abster, estar preparado, correr, alcançar de forma para realmente conseguir alcançar. Não como combatendo no ar, porque o lutador de verdade, no treino sim, ele fica dando soco no ar, mas no combate, e nós estamos em combate, ele não fica dando soco no ar, ele dá para acertar.
É isso que ele está querendo dizer. Ou devemos combater e dar soco para acertar, para derrubar o oponente, para daí ganharmos o prêmio. Antes subjugo o meu corpo. Olha, me preparo. Deixo de fazer as coisas que não é para fazer. E eu reduzo a servidão, ou seja, eu me desgasto. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Porque se você está sem objetivo, ou com objetivos que não é realmente fazer a vontade de Deus, ou dentro da vontade de Deus, você não vai alcançar o prêmio. Vai pregar para todo mundo, vai fazer a obra de Deus, mas você mesmo vai ficar reprovado. Ó, que é o que acontece muito. Às vezes o cara prega, alcança vidas, muitas almas são salvas, mas qual que é o objetivo dele? Ganhar dinheiro, ganhar fama, status, e ele mesmo vai ficar reprovado naquele dia. Então, que devemos fazer o quê? De forma que venhamos alcançar o objetivo. É isso que está tratando aí. Continuando, dessa forma o cristão o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Então, o que nós vamos entender? Temos um padrão que nos levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Quem é o nosso padrão? Jesus. Jesus foi bem-sucedido? Sim, foi bem-sucedido. E ele é o nosso padrão. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram se espelhar em pessoas ilustres. No caso, Cristo. Se ele foi bem-sucedido, devemos nos espelhar nele. Que é a pessoa ilustre. Quando fala em ilustre, a pessoa é brilhante. A pessoa que andou no limite correto. No caso, ele era equilibrado, ele andava sempre no limite correto. Brilhante, ilustre e resiliente. E quando nós falamos de resiliências, é o quê? É uma pessoa capaz de se adaptar a qualquer situação. Esse foi Cristo. Se adaptou em tudo. Viveu nesse mundo na forma humana e conseguiu vencer. Se adaptou às coisas que ele precisava se adaptar. E retirou de sua vida as coisas que não tinha proveito nenhum para ele. Então ele era uma pessoa resiliente. 1 Coríntios 11:1. Ora, Cristo Jesus, temos esse padrão. Em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, ou seja, se adaptou às situações, equilibrado, teve limite, andou no limite correto e era ilustre, ou seja, foi brilhante até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando nós falamos de bem-sucedido, a pessoa mais bem-sucedida foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso modelo. Foi um bom mestre, e todo mestre deixa um legado, e um bom legado, e ele deixou o legado. E dentro desse legado ele também deixa uma obra, e a obra dele foi muito boa e permanece, porque o mestre ele é lembrado por isso, ou seja, pelo legado que ele deixa e pela obra que ele deixa. Tudo isso faz com que eu imortalize o mestre, e o mestre dos mestres deixou isso, e é por isso que é lembrado até hoje, e nunca deixará de ser lembrado. Amém? O tópico 2 vai dizer sobre fazendo a caminhada com prudência. Aí faz a pergunta. No ponto 1, o que é prudência? Quando nós falamos em prudência, os irmãos lembram que prudência é o que? Ponderação, sensatez, sabedoria, né?
paciência para resolver as questões. Isso seria prudência. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A caminhada do cristão em amor. Isso está Efésios 5, do 1 ao 14. Uma caminhada sábia, Efésios 5, 15 ao 17. E uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte. Que parte? 5, Efésios 5, 15 ao 17. É isso? Sim. Vamos ver lá o que diz. Versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, sabiamente, não ignorantemente, sem conhecimento, mas como sábios, com sabedoria. Remindo o tempo, aproveitando o tempo no máximo, porquanto os dias são maus. Aproveita, né? O máximo que você puder dos dias, porque os dias são maus. Vamos ver na linguagem de hoje, que diz assim: portanto, olhe bem, veja como que diz: prestem atenção na sua maneira de viver. Preste atenção. Não vivam como ignorantes ou sem conhecimento, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer de vocês. Quer que vocês façam, melhor dizendo. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão. Em Provérbios 9 e 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia ou a conotação de instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remetente a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor e vontade de Deus. Aliás, no Novo Testamento, a palavra remete ou nos traz a conotação a algo que Deus derramou sobre nós, né? Ou seja, Deus derramou sobre nós toda a prudência, entendimento, conhecimento e vontade, amor à vontade de Deus. Então podemos trazer o conceito de prudência com virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então está dentro tudo daquilo que eu falei. O que eu disse que era prudência? Prudência é calma, ponderação, sensatez, sabedoria, paciência para resolver as questões. Isso é prudência. Evitar ser sem limites, inadequado e inconveniente. Evitar todas essas coisas. Então, isso é prudência. E Deus, como diz, Ele derramou sobre nós a prudência de uma forma tamanha. Efésios 1:8 vai dizer, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, ou seja, Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Na linguagem de hoje, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que Ele tinha decidido realizar por meio de Cristo. Provérbios 16:16 vai dizer: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata.
Ponto 2 vai dizer ainda: não andeis como nécios, ou seja, como pessoas sem sabedoria, sem conhecimento. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, azopos, traz a ideia de alguém insensato. E quem é o insensato? Aquele que perdeu o juízo, aquele que está meio doido, aquele que está fora da razão. Esse seria o insensato. Como é também o tolo, o ignorante. E o ignorante é que não tem conhecimento, não tem entendimento. E o embotado. E o embotado é aquele que perdeu a sensibilidade. Esse seria o embotado. Mas, como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo, ou como sábios, né? Ou seja, diligentes, cuidadosos e sábios, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2:2, que diz: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. E Gálatas 5, a partir do versículo 19, vai nos mostrar a jornada sem o modelo, ou no modelo do mundo, né? Sem o modelo que é Cristo, mas no modelo do mundo. Ou seja, a jornada de pecado, né? Que vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, quais adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídio, bebedice e uma infinidade de coisas aqui, acerca das quais declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essa é a jornada do pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para que o crente vede prudentemente, o apelo para que o crente vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8:8. Andeis como sabe. O objetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Andei como sábio. O grego sopos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito, ou seja, quem é sábio é dirigido pelo Espírito. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Os que caminham no Espírito, deixei aqui para isso mesmo, como diz Gálatas 5:22, andando no padrão do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança. Porque contra essas coisas não existe lei. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento, que é a capacidade de avaliar. A sabedoria realmente faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. E por que não é humana? Não surge dos cursos acadêmicos, ela é espiritual. Segundo Coríntios, capítulo 2, que vai dizer, o próprio Paulo falando, que nós não falamos com sabedoria humana, mas falamos através de sabedoria espirituais, comparando as espirituais com as espirituais. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Mas nós temos a mente de Cristo, e uma vez temos a mente de Cristo, estamos no modelo dele e entendemos o que ele quer dizer através do Evangelho,
que é espiritual e nos foi revelado. Então ela vem de cima, nossa sabedoria. Por meio dessa sabedoria andamos em santidade. Hebreus 12:14. E nos tornamos semelhante a Cristo, porque temos a mente de Cristo. Olha bem aí, vamos ver lá? 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Ó, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, o Evangelho. Ele está falando do Evangelho aqui. A qual dos príncipes desse mundo não conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Rei da Glória, ou o Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam, ou seja, o Evangelho. Por quê? Versículo 10. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aos quais também não falamos com palavras que a sabedoria humana nos ensina, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, que anda no modelo espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para instruir a eles? Nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos então para o terceiro tópico. E o tópico 3 vai falar: vencendo os dias maus, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o máximo do tempo, né? O melhor do tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagaroso. O exagaroso. Meio difícil de falar. Ele possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio, ou comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, é ter paciência, calma, tranquilidade, escolher o melhor tempo, usar o tempo melhor. Como a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Ou seja, que ele sabe o momento certo, fala a coisa certa, as coisas apropriadas, né? Procura usar o tempo que ele tem, procura fazer uso do tempo que ele tem, né? De maneira correta e proveitosa. Ponto 2 diz: remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda de Jesus, ou seja, a vinda rápida, né, de Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento, e isso é iminência. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva de iminente, a volta do Senhor Jesus, faz com que não percamos tempo com coisas banais, com carnalidade, com o pecado.
Hebreus capítulo 12, né, nos primeiros versículos. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Hebreus 12, né? Hebreus 12, no versículo 1 vai dizer, deixando, né? Eu estou pegando aqui já a parte do meio aqui, ó. Deixando o embaraço e o pecado que tão desperto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Então, remindo o tempo, né? Deixando o embaraço e o pecado e correr com paciência a carreira. Para encerrar, no ponto 3 diz os dias maus. Outra expressão que chama atenção é os dias maus. Efésios 5:16. Ele revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que para eles é normal. Essa jornada deles para eles é normal. Que pode tornar o nosso tempo tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como os cristãos aproveitamos, né, o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Então fica bem claro que devemos aproveitar, né, todo o tempo que temos de forma proveitosa, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, congregar, consagrar, pregar, evangelizar, exortar, ensinar, enfim. Devemos aproveitar melhor o nosso tempo que estamos aqui na terra esperando a vinda do Senhor. Entendendo que devemos aproveitar bem o tempo e rapidamente fazer o que tem que fazer, porque o Senhor breve vem. E a conclusão em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas na sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitar bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva a viver, né, de maneira santa. Hebreus 12:14. Amém? Bom, espero que tenham gostado. Desculpe alguma falha. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no canal, acione o sininho para estar recebendo toda semana o vídeo com a interpretação do comentário da revista. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.